Olá, nono ano! Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português. Hoje nós vamos ler o texto O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, tá? Esse aqui é um trecho do romance que leva o mesmo nome, né? O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Na história, o personagem Jacob, após passar por um momento traumático em sua vida, decide viajar para uma pequena ilha no país de Gales, a fim de desvendar alguns fatos misteriosos supostamente vivenciados por seu avô, tá? Chegando lá, Jacob é capturado pela garota Emma Bloom. Então vamos lá. Inclusive, esse livro ele foi adaptado para o cinema, tá? Então a gente também tem o filme. Eu me virei para a janela e fiquei encantado ao ver a paisagem lá fora. O jardim estava repleto de crianças, que reconheci das fotos amareladas, ao menos grande parte delas. Algumas descansavam à sombra das árvores. Outras jogavam bola e brincavam de pique perto de canteiros de flores multicoloridos. Era exatamente o paraíso que meu avô tinha descrito. Aquela era a Ilha Encantada. Aquelas eram crianças mágicas. Se eu estava sonhando, não queria mais acordar, não tão cedo. No gramado, alguém chutou com força demais uma bola, que acabou presa em um enorme arbusto, podado no formato de algum animal. Foi então que notei vários outros como aquele, criaturas fantásticas da altura da casa, montando guarda para protegê-la da floresta. Havia um grifo, um centauro erguido nas patas traseiras e uma sereia. Dois garotos correram atrás da bola e chegaram ao pé do centauro, seguidos por uma menina mais nova. Logo reconheci das fotos do meu avô. Era a menina que levitava. Embora ali estivesse no chão normalmente, ela caminhava devagar, como se cada passo fosse uma tarefa árdua, dificultada por uma gravidade fora do normal que a ancorava ao chão. Quando alcançou os garotos, ela levantou os braços e eles amarraram uma corda na cintura da menina. Com cuidado, ela tirou os sapatinhos e saiu flutuando como um balão. Era espantoso. A menina subiu até a corda esticar e ficou pairando a uns metros do chão, enquanto os garotos seguravam a ponta da corda. A uma palavra da menina, os dois começaram a dar mais corda. Ela ganhou altura lentamente. Quando chegou ao peito do centauro, esticou os braços e enfiou as mãos no arbusto, mas não alcançou a bola. Então olhou para baixo e balançou a cabeça. E os garotos puxaram para o chão, onde ela voltou a calçar os sapatos pesados e desamarrou a corda da cintura. Apreciando, apreciando o espetáculo? Perguntou Milady. Fiz que sim em silêncio. Existem jeitos bem mais fáceis de recuperar a bola, mas eles sabem que hoje tem plateia, explicou ele. Uma segunda garota se aproximou do centauro. Tinha cerca de 20 anos e um aspecto selvagem. As mechas de cabelo quase virando dreadlocks. Ela se agachou, segurou a cauda longa e frondosa do arbusto com os dois braços e fechou os olhos como se estivesse se concentrando. Um instante depois, vi a mão do centauro se mexer. Fiquei observando pela janela, os olhos fixos no braço verde daquela figura, pensando que era obra do vento. Mas então, ele esticou cada um dos dedos como se aos poucos recuperasse a sensibilidade. Incrédulo, viu o braço enorme do centauro se enfiar no próprio peito, pegar a bola e jogá-la de volta para as crianças animadas. Quando a brincadeira recomeçou, a garota de cabelo desgrenhado largou a cauda do centauro, que ficou imóvel outra vez. Ao meu lado, a respiração de Milady embaçava o vidro da janela, e eu me virei para ele. Sem querer ofender nem nada, mas o que vocês são?
Perguntei perplexa a ele, parecendo meio intrigado. Você não é? Não sei, acho que não. Que pena. Por que você o soltou? Perguntou uma voz atrás de nós. Quando me virei, vi Emma parada à porta. Ah, deixa pra lá. Ela se aproximou e me puxou pela corda ainda presa a um dos meus pulsos. Vamos, a diretora vai receber você agora. Atravessamos a casa, passando por mais olhares curiosos que nos espiavam de trás dos sofás e pelas frestas das portas, entreabertas. E chegamos a uma salinha de estar ensolarada, onde uma senhora distinta tricotava em uma poltrona de espaldar, autoposicionada em cima de um tapete persa de padronagem elaborada. A senhora usava o cabelo preso em um coque alto e perfeitamente redondo, e estava vestida de preto de cima a baixo, com luvas de renda e uma blusa de gola alta bem apertada no pescoço, tão meticulosamente arrumada quanto a casa em si. Eu teria adivinhado quem ela era, mesmo que não me lembrasse do retrato que havia encontrado no baú destruído. Aquela era a senhorita Peregrine. Emma me levou até a extremidade do tapete e pigarreou. O movimento cadenciado das agulhas da senhorita Peregrine parou na hora. Boa tarde, disse a senhora para mim, levantando a cabeça. Você deve ser o Jacob. Emma pareceu surpresa. Como sabe o nome? Sou a diretora, Alma Peregrine, apresentou-se ela, erguendo o dedo para interromper Emma. Ou, se preferir, como não está sob meus cuidados no momento, pode me chamar de senhorita Peregrine. É um prazer finalmente conhecê-lo. Ela estendeu a mão enluvada. Quando tentei cumprimentá-la, ela notou minhas mãos amarradas. Senhorita Bloom, exclamou, o que significa isso? Que modos de tratar um convidado? Solte-o agora mesmo. Mas, diretora, ele é um mentiroso, um bisbilhoteiro e sabe-se lá mais o quê. Emma lançou um olhar de esguelha para mim e cochichou alguma coisa no ouvido da senhorita Peregrine. Senhorita Bloom, exclamou a diretora, dando uma sonora gargalhada. Que disparate! Se este garoto fosse um acólito, você já estaria cozinhando em uma panela fumegante. É claro que ele é o neto de Abraham Portman. Olhe só para ele. Senti uma onda de alívio. Talvez, afinal, eu não precisasse me explicar. A senhorita Peregrine estava me esperando. Emma até tentou argumentar, mas a austera diretora a calou com um olhar fulminante. Ah, que seja, mas depois não diga que não avisei, disse Emma com um suspiro. Em seguida, ela afrouxou o nó da corda e soltou meus pulsos. Queira perdoar a senhorita Bloom, pediu a senhorita Peregrine. Enquanto eu massageava a pele dolorida. Ela tem uma veia dramática, percebi. Emma fez uma careta. Se ele é mesmo quem diz, então por que não sabe nada sobre as fendas temporais? Nem ao menos em que ano estamos. Anda, pergunta a ele. Amenize o tom, repreendeu a senhorita Peregrine. E a única pessoa a quem vou fazer perguntas é a senhorita, amanhã à tarde, sobre o uso correto dos verbos. Emma resmungou. Agora, se não se importa, preciso ter uma conversa em particular com o senhor Portman, disse a senhorita Peregrine. Emma sabia que seria inútil discutir. Ela suspirou e se dirigiu à porta, mas antes de sair olhou para trás, para mim, como uma expressão que eu ainda não tinha visto em seu rosto. Preocupação. Você também, senhor Nulingues, exigiu a senhora Peregrine. Pessoas educadas não se escondem para ouvir conversas alheias. Eu só estava esperando para perguntar se vocês aceitam chá, justificou. Perdão. Tive a sensação de que ele era meio puxa-saco. Não é preciso, obrigada. Ouvi os pés descalços de Milady se afastarem e a porta se fechou. Eu o convidaria a se sentar, disse a senhora Peregrine, apontando para uma cadeira estofada atrás de mim. Mas você parece imundo.
Então eu me ajoelhei no chão, me sentindo um peregrino implorando pelos conselhos de um oráculo onisciente. Você está na ilha já faz alguns dias, afirmou a senhorita Peregrine. Por que demorou tanto a nos fazer uma visita? Eu não sabia que vocês estavam aqui. Como a senhorita sabia que eu estava? Tenho observado você. E você também já me viu. Embora talvez não tenha percebido, eu estava em minha forma alternativa. Ela levantou o braço e puxou uma longa pena cinzenta do cabelo. É altamente preferível assumir a forma de uma ave para observar humanos. Meu queixo caiu. Então, esse foi o trecho, tá? O Lá da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares é o primeiro livro da trilogia escrita por Hanson Higgs, autor estadunidense. O romance traz a história de um garoto chamado Jacob, que fica preso em uma ilha habitada por crianças com poderes sobrenaturais e criaturas macabras. A senhorita Peregrine é diretora do orfanato e responsável por proteger as crianças dos ataques dos monstros. O livro foi adaptado para o cinema em 2016, com direção de Tim Burton e com grandes nomes nos papéis principais. Então vamos lá, ó. O texto lido é um trecho de romance, gênero que apresenta os elementos da narrativa de forma mais detalhada e mais desenvolvida, levando em consideração os personagens responda às questões a seguir. Quem é o protagonista desse romance? É o Jacob. Jacob, perdão. Como você o identificou? Todos os eventos relacionados nesse trecho se desenvolveram em torno desse personagem, tá? Quem são os personagens que fazem parte da história? Milady, o garoto gentil e um pouco puxa-saco. A Emma, né, que falou que foi a garota brava, dramática, brava, impaciente. A senhorita Peregrine, que é uma senhora séria, enérgica, educada e acolhedora. E as outras crianças que têm poderes e habilidades especiais. Os romances costumam ser narrados em primeira pessoa, com um narrador personagem que participa da história, ou em terceira pessoa, com um narrador observador que vê e narra a história sem participar dela. Nesse caso aqui, quem narra a história é o próprio Jacob, tá? Então a gente sabe que é um narrador personagem, ele participa e conta a história. Como se classifica o narrador desse romance? É um narrador personagem, tá? Ou seja, eu posso tirar um trecho onde ele fala em primeira pessoa, eu me virei para a janela e fiquei encantado, ou eu posso justificar falando que ele narra e participa da história. Outro elemento narrativo apresentado no texto é o espaço, local onde se desenrolam os acontecimentos vividos por Jacob. No início do texto, o personagem expõe suas impressões sobre esse local. Como era o lugar na visão dele? Era um paraíso, né? Uma ilha encantada que o fazia se sentir em um sonho. De que forma a descrição feita por Jacob auxilia na leitura do texto? A descrição ajuda o leitor a visualizar o local, levando a imaginar o ambiente e também as pessoas que estão no cenário apresentado. As observações dele se assemelhavam às descrições do avô? Sim, o local era exatamente o paraíso que seu avô lhe havia descrito. No trecho, que informações sobre o tempo da narrativa é possível identificar? É possível identificar que os fatos apresentados se desenvolveram por diversos dias, visto que um trecho da senhorita Peregrine comenta que viu que Jacob demorou dias para procurá-la. Em determinado momento, Jacob passa a observar, ao lado de Millard, algumas crianças no jardim. O que essas crianças estavam fazendo? Descansavam à sombra das árvores, outras jogavam bola e brincavam de pique. Antes da bola ficar presa no arbusto, todas elas estavam fazendo algo simples e comum. O que isso revela sobre essas crianças? Isso revela que, mesmo possuindo características peculiares, as crianças desenvolviam atividades comuns e agiam como crianças normais.
Em um diálogo, Milady pergunta se Jacob estava apreciando o espetáculo. Por que classificou a cena como espetáculo, né? Porque as crianças estavam exibindo suas habilidades de forma exagerada, apenas para pegar uma bola, tá? O que plateia, Milady se referia em, mas eles sabem que hoje tem plateia, ao próprio Jacob, tá? A seguir, releia um trecho do texto. É a única pessoa a quem vou fazer perguntas é a senhorita, amanhã à tarde, sobre o uso correto dos verbos. Considerando que antes dessa repreensão, Emma havia usado as formas verbais não diga, anda e pergunta. A que erro a senhorita Peregrine se refere? A falta de uniformidade de tratamento. Não diga e anda e pergunta. Então, ela misturou as pessoas. Ela falou primeiro em terceira pessoa e depois em segunda, tá? A história narrada em Um Lar da Senhorita Peregrine para crianças peculiares é ficcional, é uma ficção. Além disso, ela pode ser considerada fantástica, pois apresenta elementos e acontecimentos mágicos. De acordo com o trecho lido, o que a história apresenta de fantástica? Tudo, né? A Ilha Encantada, as crianças que têm poderes peculiares, né? A senhora Peregrine poder se transformar. E é muito interessante eu entender ao assistir um filme ou ler um livro, que esse livro é fantástico, tá? Então, eu não posso ficar, que mentira, hein? Isso é mentira. Claro, é uma fantasia, é uma ficção, né? Se a gente quiser ver e ler realidade, a gente vê o jornal, assiste o jornal e lê o jornal, tá? Os acontecimentos e elementos fantásticos são coerentes com a proposta da obra? Sim, pois ela é uma obra ficcional fantástica, tá? Que postura o leitor deve ter diante de uma obra fantástica? Ele deve considerar que os acontecimentos e os elementos fantásticos são naturais e possíveis naquele contexto, tá? Que nada depende da realidade ou das leis que regem o nosso mundo, o mundo real, para acontecer, tá? Ele deve considerar a liberdade para que o mágico e o sobrenatural ocorram dentro daquele ambiente, ok? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 73. Agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.